Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo hoje no estúdio do Metrópolis o secretário de Obras do Distrito Federal, Walter Casimiro. Seja muito bem-vindo, Walter. É um prazer estar aqui de novo. Eu que já tinha vindo aqui como secretário de Transporte e Mobilidade, agora aceitei o convite do governador para poder continuar com esse desafio aí que a gente está vendo a cidade toda em obras para poder contribuir para a gente ter obras com execução rápida, entregas para a população. Walter, como o senhor citou, né, o senhor foi secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal aí por um período de 5 anos, né, de 2019 a 2023, durante todo aí o primeiro mandato do governador Ibanez Rocha. Como é que foi o seu contexto de retorno ao governo do Distrito Federal, agora em uma nova função? O governador me convidou para poder dar continuidade ao trabalho que o Luciano vinha desenvolvendo. O Luciano foi convidado para poder assumir um outro posto dentro do governo, né, até pelo meu conhecimento já nessa questão de obras, pela minha experiência no DENIT, e já o conhecimento do governo, porque a preocupação do governador era dar continuidade ao que vinha sendo executado. Brasília hoje está um canteiro de obras, muito tempo ficou sem fazer obras antes do governador Ibanez assumir. Então, isso foi muito acelerado e muito cobrado pelo governador para que desse essa resposta para a população. Então, a gente vê, né, muitos transtornos na cidade porque a cidade ficou muito tempo sem obra e precisa de obra para poder dar um pouco mais de conforto, tanto na mobilidade como na questão de atendimento a escolas, hospitais, creches, equipamentos públicos. E, enfim, então ele pediu para que eu desse esse apoio aqui junto aos demais secretários para a gente poder dar continuidade e acelerar, inclusive, o processo de entrega dessas obras aqui para a população. Secretário, o senhor foi nomeado na semana passada, mas vai tomar posse aí oficialmente amanhã. Entrando aí nesse novo posto de secretário de obras, quais serão as prioridades nesse sentido na sua gestão? Bom, o governador pediu para que a gente desse prioridade nas obras de infraestrutura das cidades, né? A gente sabe que diversas cidades foram expandidas, criadas, né, como Vicente Pires, o Sol Nascente, Pôr do Sol, 26 de setembro, regiões administrativas novas, e o governador pediu para que a gente desse prioridade nessa infraestrutura, onde a gente vê que a população precisa, né, se sentir pertencente a essas cidades com um pouco mais de qualidade de vida. Então, as obras de drenagem, as obras de pavimentação, de calçadas, para que a gente possa dar esse conforto à população. E também as obras de mobilidade, as linhas exclusivas dos ônibus, os BRTs, que a gente está com projetos em andamento. A gente tem aí já alguns trechos já concluídos há muito tempo, mas precisavam fazer as ligações, como a ligação da PTG com a Hélio Prates, com o setor policial militar, com a EPIG, apoiar o DR nas demais obras de ligação do BRT, como o BRT Norte, o BRT Sudoeste, que liga ali a EPNB, né? O governador tem colocado também um pedido para que dê prioridade para obras mais duradouras, como foi feito na estrutural com pavimento em concreto, que dura mais, que dá um pouco mais de vida a obra, né, em termos de longevidade e não necessário tanta manutenção. Então, nesse viés que a gente vai trabalhar para poder entregar isso que o governador colocou aí, principalmente de infraestrutura e das obras de mobilidade na cidade. Secretário, aproveitando o gancho aí que o senhor falou sobre o pavimento rígido, né, que é a substituição do asfalto pelo concreto. A gente tem visto aí, já aconteceu na estrutural, está acontecendo agora lá na IPIG, ali na saída da IPTG rumo ao plano piloto, e também vai acontecer na W3 Sul, né? Por que o pavimento rígido ele é melhor do que o asfalto? Em qual sentido? Por que é melhor para a população de uma forma geral e também para os cofres públicos? Na verdade, é o seguinte, o pavimento rígido, né, é feito com concreto armado, né, com ferragem, então ele tem uma vida útil um pouco mais prolongada. Às vezes fica um pouquinho mais caro, mas você exige menos manutenção. A gente costuma dizer que o inimigo do asfalto é peso e água.
Então, quando você coloca somente caminhões, ônibus em cima do pavimento flexível, acaba criando aquelas deformações que a gente costuma chamar de trilha de roda, afundamentos, né? Mas em função do uso natural, isso tem todo um cálculo de engenharia que estabelece isso, um prazo de manutenção, como a gente tem na nossa casa. Quando a gente faz uma obra, os engenheiros falam o seguinte: olha, de tanto tempo você tem que fazer manutenção nisso, né? A mesma coisa é o asfalto. Quanto mais rápido você dá esse tratamento, menos, vamos dizer assim, deformações, menos problemas tem no asfalto. O pavimento em concreto, né, que a gente chama de pavimento rígido, ele dá menos deformação e dá menos manutenção. Então, não que ele não dê manutenção, trincas, alguma coisa assim, que ao longo do tempo realmente vai acontecer, mas ele dura mais. Vou te dar um exemplo aqui, a gente costuma fazer para a rodovia o pavimento flexível durar 5 anos, né, para fazer esse tipo de manutenção. O pavimento rígido, normalmente 10, então é quase o dobro. E quando você tem a maioria do peso com veículos de passeio, a vida útil ainda prolonga mais ainda, então dá menos manutenção. Por isso que o governador quer que a gente coloque esse tipo de obra para poder ter menos manutenção e dar um nível de conforto melhor para os nossos usuários. Uhum. Secretário, a população, como o senhor falou agora, tem reclamado aí de transtornos causados por obras que estão sendo realizadas aí no Distrito Federal. A gente tem como exemplo, por exemplo, o setor policial, ali o final da IPTG, ali no IPIG. A gente sabe que os transtornos eles acontecem porque as obras precisam ser feitas para uma melhoria posterior. Mas as pessoas reclamam que tem demorado muito para chegar no trabalho, para chegar no seu destino, e também tem reclamado por causa da mudança nas paradas de ônibus que acontecem nessas regiões. O governo pode tomar alguma medida para que a população sofra menos com essas intervenções? Qualquer tipo de obra traz, ainda mais quando a gente está vendo aqui dentro de uma cidade, vai trazer complicações. É a mesma coisa a gente fazer uma reforma na nossa casa, a gente morando lá, né? Tem, claro, desconforto e traz esse problema principalmente da mobilidade, porque você interrompe faixas, você diminui a capacidade da via. O que o governador me pediu foi que a gente conversasse com as empresas que estão hoje contratadas para fazer, para poder dobrar equipes, para poder aumentar os turnos de trabalho, para poder diminuir o tempo de execução e reduzir esse transtorno para a população, né? Muitas reclamaram que a gente já faz tudo de uma vez, mas infelizmente Brasília ficou muito tempo sem fazer obra e acabou a necessidade de fazer muita obra. E eu diria para você que do que é necessário, nós estamos fazendo 1/3, tem mais 2/3 para poder executar aí. Então tem muita coisa. Você tem viadutos que você vê sendo construídos, mas que quando terminar esse vai ter que fazer um outro para poder dar a ligação total e criar essa mobilidade mais fácil para a população, diminuir o tempo de deslocamento da população. Então, eu vejo que Brasília ainda vai precisar de muito mais obras do que essas que a gente está entregando, e o governador tem cobrado isso para a gente poder entregar o mais rápido possível para diminuir o transtorno que essas obras causam na cidade. Uhum. A vice-governadora Celina Leão, ela comentou recentemente que o Distrito Federal deve ter em 2024 um orçamento de 6 bilhões de reais, aí, dividido de uma forma geral, né, entre todas as pastas, para investimentos. O que caberá à Secretaria de Obras em termos de investimento? Qual será o volume aí neste ano? Nesse ano a gente está com um orçamento em torno de 2 bi para poder tocar essas obras, mas a gente sabe que tem muitas outras obras que estão sendo negociadas junto com o governo federal, parcerias, né? São as obras do BRT, são as obras de expansão do metrô, são as obras de duplicação da BR-080, enfim, e tem sido negociado. Aí eu quero até fazer um elogio à nossa vice-governadora, que tem feito um empenho muito grande junto com o governador, no governo federal, para poder trazer recursos aqui para Brasília e para poder fazer esses investimentos se tornarem realidade. Porque, claro, Brasília tem um orçamento vamos dizer assim, favorável para poder dar continuidade nas obras, mas a gente sabe que a infraestrutura aqui precisa de muito mais. Então, essa parceria de buscar recursos junto ao governo federal para fazer essas expansões é muito bem-vindo e necessário para que a gente possa fazer essas entregas aqui para a população. Uhum. Secretário, ontem eu fiz uma rápida entrevista com o governador Ibanez e ele me falou que tem uma agenda aí de licitações e de lançamentos de obras que precisam de acompanhamento diário, porque ele quer entregar
a maior parte dessas obras até o ano que vem, 2025, que é o ano anterior às eleições, né, de 2026. E aí ele citou como obras prioritárias a construção de 3 novos hospitais, inauguração de viadutos, como do Itapuã, do Riacho Fundo, entre outras intervenções aí pela cidade. Vai dar tempo de concluir tudo isso? Todas essas obras que a gente tem visto, elas estarão prontas até o fim do mandato? Bom, as que estão em andamento, eu digo a você que é perfeitamente possível a gente entregar nesse período. Claro, tem obras que têm um nível de complexidade um pouco maior, como o BRT Norte, que talvez a gente entregue parte para funcionar já com faixas exclusivas, mas assim, a meta é a gente acelerar o que a gente está em execução e dar início o mais rápido possível nessas obras, principalmente de mobilidade, que precisam de um tempo maior, mas para que já traga funcionalidade até o final de 2025. Eu cito o exemplo aqui do BRT Norte, porque você tem alguns pontos onde você pode criar uma terceira faixa e já criar uma linha exclusiva do ônibus, e dar alguma funcionalidade em determinadas obras para que a gente possa ter um conforto maior na questão da mobilidade da cidade. Secretário, todos os anos a população do Distrito Federal sofre com o mesmo problema, que são os alagamentos. E aí tem regiões aqui super conhecidas em que isso acontece e a gente sempre noticia. Aqui no plano piloto, nas Tesourinhas, em regiões também como Ceilândia, Taguatinga, e a gente até viu essa semana em Água Quente, sofreu bastante com alagamentos de mais de 20 casas ali na região. O que o governo vai fazer para resolver esse problema? E por que isso até hoje não foi resolvido? O que dificulta? Na verdade, obras de drenagem, na verdade, são obras que você causa um transtorno ainda maior do que a de pavimentação, porque você vai ter que colocar todo o sistema de drenagem pelas ruas, por baixo, e já começamos a fazer aqui no início da Asa Norte. A ideia é iniciar ainda esse ano o restante da Asa Norte para poder evitar aqueles alagamentos que a gente vê ali, principalmente ali na quadra 10, nas Tesourinhas ali, da 10, da 12, da 7. Então, tirar esse problema aqui de Brasília, como a gente está fazendo aqui no início da Asa Norte. E, claro, como eu falei no início da nossa entrevista, as obras de urbanização que estão sendo elaboradas, esses projetos prevêem todos sistemas de drenagem para poder diminuir esse nível de alagamento. Felizmente, a cidade cresceu sem um planejamento e agora você tem que correr atrás de uma infraestrutura dentro dessas regiões que já estão consolidadas e que fazer isso agora, com todo mundo já morando, estabelecido nessa cidade, vai gerar transtorno, vai trazer incômodo, mas que é necessário, e o governador já colocou, olha, é prioridade para a gente poder fazer essa urbanização nessas áreas carentes que precisam muito de infraestrutura. Secretário, muito obrigada. Estou aqui à disposição, para mim é um prazer, é uma prestação de contas e estou aqui colocando aqui a Secretaria à disposição para poder informar o que é a nossa intenção e depois vir aqui para poder prestar conta do que a gente fez, do que a gente entregou para a população. Com certeza, a gente vai cobrar depois. O senhor vai voltar aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigada, viu? Nada, um abraço. E a vocês que nos acompanharam até aqui, eu agradeço e até a próxima.